pela cidade e vi alguns prédios novos, inclusive do Niemeyer, com uma força assim muito grande, né? Alguns extremamente elegantes, e é evidentemente um mestre, mas que não teve nenhuma influência na minha vida de arquitetura. Quer dizer, acho que nossas visões são bem diferentes. Isso não quer dizer que eu não aprecio o trabalho dele, de forma muito pelo contrário. Quem sou eu? Mas eu acho que alguns trabalhos são mais esculturais. Eu acho que eu acho importante a tradução da função do edifício, né? Então, por exemplo, o projeto de Bilbao do Frank Gehry, que eu não conheço pessoalmente, mas todo mundo deve saber como é que é. Mas eu conheci há pouco tempo a sede, eu acho que da Filarmônica de Los Angeles, ou enfim, de uma casa de música, de quando passar de concertos. E o projeto idêntico, né? Quer dizer, todas as obras dele são assim. E isso é uma marca muito forte que se sobrepõe à função do edifício, né? Antes de você saber o que tem lá, você sabe que é um projeto do Frank Gehry. E eu, pessoalmente, acho que tem certas horas, eu não estou dizendo nesses casos específicos, mas eu sinto que nas coisas públicas, e públicas que eu estou falando não são casas particulares ou um museu particular, que o arquiteto devia perder essa oportunidade quando ele tem essa oportunidade de fazer alguma coisa assim. Então tem certas horas que ele tem que tirar o time de campo, porque ele tem que desaparecer realmente o trabalho. Então, eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver, mas só para quando eu fui chamado para fazer o projeto da Bienal de São Paulo, da Bienal de Artes de São Paulo, eu achava que o meu trabalho devia realmente desaparecer. Quer dizer, eu estava lá para dar um suporte para os artistas plásticos. Então eu não acho que uma montagem, por exemplo, num prédio, inclusive que é o prédio projetado pelo Niemeyer da Bienal de São Paulo, você tem que chegar e falar, nossa, olha o projeto do Isai. Não é a hora de, né, realmente ter que deixar o ego em casa, assim, perder essa oportunidade, entre aspas, né? Porque senão o seu trabalho, na minha visão, está errado, né? Você está mostrando o seu trabalho, você tem que estar lá para mostrar o trabalho dos outros. Você tem que saber fazer isso quietinho, entende? Você tem que ter humildade, ficar quieto de vez em quando, melhor ficar quieto com o trabalho. Então, eu acho que eu estou muito ligado em todos os segmentos que eu sou chamado a trabalhar, a uma coisa que chama fantasia. Então, não quero ter o pé no chão. Por isso que esses trabalhos sempre têm alguma dose disso. Porque para mim isso daqui sempre foi muito importante. Eu estou me lembrando agora de um exemplo para te dar. Na época da faculdade, quando eu fiz a faculdade de arquitetura, os professores, por exemplo, faço o projeto de um banheiro. Então, eu me lembro que eu fiz um banheiro que tinha, tinha, se não me engano, 1 metro de largura, tinha uns 35 metros de comprimento e uns
12 de altura, mais ou menos isso. E tinha só um aparelho sanitário preto, num dos cantos, assim, numa das extremidades. Né? E eu me lembro que apresentei o projeto, evidentemente tirei 0, porque não era nada daquilo que tinha que fazer. Mas o que tinha que fazer? Pelo menos naquela época. Você tem que saber que o banheiro tem que ter 1,18 m para funcionar. 60 com a perninha assim, tem que ficar não sei o quê. Senão tem que ter altura não sei o quê, senão não é aprovado pela prefeitura. E eu não me conformava que a escola quisesse ensinar isso, entende? Isso a gente aprende depois, trabalhando. Isso você se enquadra depois. Mas voar, fazer a imaginação funcionar, bolar um espaço desse, que você entra e você não sabe onde você está, isso que tem que fazer numa escola de arquitetura, na minha opinião. Tirar o pé do chão. Então, sempre tem esse caráter de fantasia que está misturado ao meu trabalho. E eu às vezes, eu fico assim muito... hoje em dia eu acho engraçado como às vezes a arquitetura dita séria, aquelas pessoas que eu já me referi, que só pensam nisso o dia inteiro, que exercem sua profissão fazendo só isso, por exemplo, que não dão valor à taxa jurado em São Paulo, que tem uns edifícios vislumbrantes, mas fantasia, bela adormecida, uma coisa meio rosa, meio... então pode parecer que é uma coisa aí, tem um frufruzinho, tem um ornamento a mais, que são coisas que eu pessoalmente não gosto. Mas eu entendo o que ele está falando. Eu aprecio demais o trabalho que eles fizeram em São Paulo. Porque você olha e você sai da realidade que é a cidade. Você vê uma outra coisa totalmente diferente, inusitada, mas com qualidade, bem desenhada, bem detalhada, bem composta, harmônica, engraçada. E eu acho que há muito preconceito em cima disso, porque as pessoas acham que isso aqui é uma coisa menor. Acho que eu fugi totalmente do que você perguntou. Não, só para te dizer que essas minhas referências realmente uma somatória de coisas, que tem um pouquinho de cada lugar, de cada coisa, vista, quer dizer, tudo entrou aqui na cabeça e sai no meu caso, da mesma pessoa, fazendo coisas diversas. Então, isso não é de forma nenhuma um multitalento. É só... que eu estou dentro e não consigo ver, mas eu tenho certeza que, por exemplo, o cenário que o escritório fez há pouco tempo atrás, do novo show da Marina Lima, em São Paulo, tem tudo a ver com o tipo de arquitetura que eu faço, ou com o cinema que eu fazia. É tudo, mas eu tenho certeza disso, mas são esses inputs que eu venho tendo durante a vida inteira que saem de acordo com alguma coisa que tenha sido chamado para fazer no momento. Então acho que essa mistura, essa caçarola de coisas fervendo. Bem, vamos chegando ao término dessa edição do Sempre um Papo. Primeiramente gostaria de agradecer a todos pela presença, por essa noite agradável de bate-papo e principalmente ao Isai por estar aqui falando um pouco da sua carreira, do livro, um pouco de sua obra. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.